Criou Deus os céus e a terra. Como é que está posto aqui? Leia em voz alta aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mais fortinho, tiquezinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha comigo agora. Deus amado, Deus santo, poderoso, nós te glorificamos, ó Pai, nessa noite, pela palavra do Senhor. O presente maravilhoso nós temos diante de nós, ó Deus, a tua palavra, poderosa para nos limpar. Prezados irmãos, olha, aqui começa uma história que é apresentada a nós nas Bíblias que nós temos aqui, em 66 volumes, escritos por cerca de 40 autores, ao longo de cerca de 1.600 anos, e um livro que depois forma uma peça só, chamado de biblioteca, onde você pode ter prateleiras com diversos assuntos, mas compondo um só enredo, uma só história. Aqui começa a história de Deus. Essa não é a história dos homens, é a história de Deus. A personagem da história se apresenta, o protagonista se apresenta aqui no primeiro verso, Deus. Todos os demais são coadjuvantes, pela graça de Deus, são coadjuvantes, participam, ajudam, mas não mais que coadjuvantes. O protagonista está aqui. E a palavra do Senhor então começa nos apresentando, Todo-Poderoso. Começa para nós com esse no princípio, levando-nos a um tempo que está parado. Além, mas muito além de onde nós estamos, levando-nos para um lugar onde o tempo e o espaço vão ser criados, levando-nos para a eternidade passada, quando a Bíblia diz assim, no princípio, Deus. Eu quero falar primeiro sobre Deus, que é o sujeito aqui, disse, é o protagonista da história toda, mas é o sujeito da oração que está aqui. Deus, o sujeito, Deus, o que pratica a ação, Deus, o que faz a coisa acontecer. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma palavra, e quando os ouvintes primeiros dessa história, e eles ouviram, antes de ter essa história escrita, eles escutaram, toda aquela gente se assentou, possivelmente ao pé do Sinai, uma montanha, uma cordilheira de montanhas, e eles se assentaram ali, sabe, na relva, para escutar um homem contar essa história. Não sei direito como ele contou, se ele contou a líderes, se contaram aos demais. Sei que os pais foram incumbidos de contar essa história aos seus filhos. E na ocasião, aquele povo vinha de uma cultura, que era a cultura dos egípcios, onde havia Deus para tudo, havia Deus para todas as coisas. Eles tinham dois que eles chamavam de deuses mó, deuses principais, um sujeito e uma sujeita, e dali para frente o rio Nilo era Deus, o sol, a lua, o faraó, diversas pessoas eram deuses. Tanto que uma vez quando o Todo-Poderoso Eterno se apresentou a Moisés, criado naquela cultura, Moisés, e ele deu uma incumbência para Moisés, e Moisés disse assim: quando eu for falar com o povo, quem eu vou dizer que me enviou aqui? Ou seja, como é que é seu nome? Qual é a tua identidade? Porque deuses há muitos. E aí a resposta foi: eu sou o que sou.
Eu sou. Todos os demais não são, mas eu sou o único, eterno e soberano Deus. Então ele está contando agora a história de Deus. E ele diz para eles assim, no princípio, e ele usa uma palavra hebraica, ele fala assim, no princípio Elohim. Eles têm então ali a compreensão de alguém que está acima de tudo aquilo que eles têm chamado de deuses. Alguém que tem em si a soberania. Soberania é o poder de governo de um rei, é a capacidade que o rei tem de governar, é a capacidade que o rei tem de dominar o espaço. E agora, esse é o Todo-Poderoso. E o que Moisés está dizendo para aquele povo, Moisés foi quem escreveu a história, Moisés foi quem foi incumbido de passar essa história ao seu povo, e consequentemente a nós, à medida que o tempo a trouxe a nós. Então, ele está dizendo para aquele povo, no princípio havia Deus, o eterno, Deus eterno, subsistente em 3 pessoas. Se lembram disso? É simples isso, se lembram? Em 3 pessoas, o e o Deus, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No princípio havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou os céus, Deus criou eu não posso dizer a glória celestial, visto que a glória é eterna, mas ele também não posso dizer espaço, porque o céu não é, em princípio, da maneira que estamos falando, um espaço, para que não se entenda espaço como algo que a geografia pode dar conta disso, se for na Terra, ou outras ciências, enfim. Então, mas ele criou, queridos irmãos, como diz a palavra do Senhor, as hostes celestiais. Ele criou os seres celestiais, os principados, as potestades, como diz o texto escrito aos Colossenses, os domínios, ele os criou. Mas agora então a Bíblia nos faz voltar a atenção para a terra. Então nós temos aqui já essa informação: quem cria é todo-poderoso, quem cria é soberano, quem cria é majestoso, sua glória é uma glória que não tem como descrever, tamanha é a sua glória. Ele é todo-poderoso, pode fazer tudo que lhe apraz, do jeito que lhe apraz. Todo-poderoso, não há nada que fuja ao seu poder criador. Esse é o que criou. Agora diz a Bíblia, no princípio Deus criou. A palavra criou para nós, a nossa língua portuguesa tem essa coisa de uma palavra ter diversos significados. A gente precisa então pegar a palavra, aplicá-la no seu contexto, precisa entender ali a força que ela tem naquela circunstância, naquela situação. Mas o hebraico pega essa palavra que nós temos aqui, o criou, e aplica somente, apenas para Deus. A palavra que tem aqui não é criou no português, mas a palavra que tem no hebraico, ela é aplicada somente a Deus, apenas, então, somente. Então, para eles, criar do nada, criar daquilo que não existe ainda, somente Todo-Poderoso Deus. Aliás, não é só para eles. Quando nós empregamos a palavra criar, nós a empregamos para falar de transformação, não de criação exatamente.
Então a gente diz assim: Thomas Edison criou a lâmpada. Não, Thomas Edison transformou a matéria que havia à sua disposição, que veio a ser isso aqui que nós temos, a lâmpada. A gente diz: Alexandre Graham Bell criou o telefone. Não, Graham Bell transformou o que havia, matéria que havia à sua disposição, e veio a haver então o telefone. O bichinho Benz lá, o alemão, Flano Benz, criou o automóvel. Ele não criou o automóvel. Para começar, quando essas pessoas criam essas coisas, usando a palavra como nós empregamos, gente já vem trabalhando nisso há tempo. Então, quando o automóvel foi criado, diversas máquinas já tinham sido criadas até chegar no que nós temos hoje, nós chamamos de automóvel. Quando a lâmpada foi criada, muita coisa já tinha sido criada até chegar na lâmpada, e assim vai. E eles não criaram, eles transformaram a matéria que veio a ser o que nós temos. Não conhecemos ninguém que haja criado alguma coisa daquilo que não havia, a não ser o Chaves, que criou a xilofôfula, mas não funcionou. Os demais transformaram a matéria. Agora, queridos irmãos, nós estamos falando então que no princípio Deus criou. Deus criou. Tá bom? Depois um sujeito chamado Platão disse que é possível que em algum lugar as coisas estejam lá, e que aqui nós só temos a imagem daquilo que está lá. Tá, bom. Mas o certo é que o eterno, poderoso, soberano Deus, Ele criou. As coisas que Ele criou não estavam antes dele criar. Ninguém tinha escutado nunca falar em anjos, mas Ele criou anjos. Ninguém tinha escutado falar em terra, Ele criou terra. Água não havia, Ele criou água. Não havia pássaros. Ele criou tanto dizendo haja, e as coisas vinham a acontecer, como dizendo as coisas que já estavam criadas, que elas produzissem. Ele disse que a terra deveria produzir as plantas, e nós temos aí as plantas. Ele disse as águas que deveriam produzir enxames, nós temos enxames, é uma linguagem que a palavra utiliza, mas os cardumes de peixes e os répteis e tudo mais. E essas coisas então vieram a acontecer, elas não existiam, não tinha jacaré em lugar nenhum do mundo, mas Deus fez que houvesse jacaré. E lá para cá, qualquer coisa que haja é a partir do jacaré que Ele criou. Alguém pode criar um negócio de borracha, pode criar um dinossauro, e você pode dizer: a empresa tal criou esse dinossauro. Ok, mas dinossauros já existiram. Talvez não aqueles monstros da fantasia da gente, ou um ou outro. Dizem que a maioria é do tamanho de uma galinha, para decepção dos amantes de dinossauros. Deus criou sem que nada houvesse. Só Ele poderia fazer isso. Agora escuta, vou dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas na sua vida, muitas coisas aliás, que somente Deus pode criar, porque não tem matéria-prima para elas. Tem muita coisa na sua vida que você pode criar. Você deve ter começado 2024 pensando em criar um milhar de coisas, né? Vou criar um fundo financeiro esse ano, uma reserva de dinheiro. Beleza, você pode criar uma reserva de dinheiro. Vou empregar isso em Bitcoin, vou aplicar no não sei o que, para ouro, vou fazer acontecer. Tá maravilha, você está criando uma reserva financeira, né? Você sabe que isso não é bem criado. Tudo bem, eu te entendo. De repente você começou o ano dizendo: esse ano eu vou criar o hábito de fazer uma caminhada. Maravilha, que coisa boa. Dentre as 3 ou 4 coisas principais que
os especialistas ou não especialistas, os conselheiros disseram no ano de 2024 que você deveria fazer, uma delas é caminhar. Uma delas é caminhar. Eles dizem que você deveria deixar um pouquinho essa bicicleta, deixar um pouquinho essa moto, deixar um pouquinho esse carro e andar a pé. Andar é a pé, isso é pleonasmo, mas tudo bem, é para enfatizar. Andar a pé, pisando no chão. Não, isso aqui é outro negócio. Mas então você já pensou aí, beleza? Vou criar um hábito de caminhar, vou criar um hábito de comida saudável. Que maravilha! Nós utilizamos criar assim, sabe, a torto e a direito. Mas tudo bem, esses hábitos são saudáveis. E isso você pode criar. Talvez você tenha dito, vou criar um cachorro, vou criar um gato, vou criar um passarinho. Tá bom, ok, todas essas coisas são possíveis e você pode fazer. Não é bem criar, tá bom, eu te entendo. Agora, determinadas coisas, meu amado, que você não tem matéria-prima para criar, você não tem onde comprar, você não tem ninguém que produza, você pode viajar no mundo e você não vai encontrar senão nas mãos do eterno e todo-poderoso Deus. Eu vou falar de 3 delas para você. 3, tem mais, mas 3 apenas. Primeira delas é uma natureza nova. Uma natureza nova. Escutou isso? Repita comigo o que eu falei? Natureza nova. Pois é. Você não tem material, você não tem matéria-prima para criar uma natureza nova. Você é criado do jeito que você é. Você é criado do jeito que você foi. Todo um processo de surgimento de você que é fantástico, maravilhoso. Aí Jesus vem e diz assim: o que é nascido da carne é carne. Jesus vem e diz assim: o que é nascido, João, esse é João que diz isso, né? O que é nascido da carne é nascido segundo a vontade do homem, segundo a vontade do varão. Agora tem uma nova natureza, é possível, e essa nova natureza, ela é uma natureza que vem lá dos céus, certo? Ela vem dos céus, ela vem e passa para dentro aí de você, ela vem habitar em você, morar em você, é uma nova natureza. Você não consegue produzir, mas não consegue produzir. Essa nova natureza é uma experiência é uma experiência espiritual na sua vida, e é uma experiência que se manifesta em, vai vendo aí se você já tem essa nova natureza reinando em você. Ela se manifesta numa coisa chamada justificação. Ela traz consigo algo chamado justificação. Justificação é uma capacidade de anulação de toda a pena que estava posta para você. É uma capacidade de remissão da pena toda que estava posta para você. Portanto, é uma maneira de um juiz dizer para você: olha aqui, você está livre. Ninguém consegue produzir isso. Não é advogado na terra que consegue, queridos, escrever um negócio lá, te defender no tribunal, declarando que você está livre dos seus pecados, das suas culpas. Suas culpas são grutadas em você como as manchas do leopardo, diz a Bíblia. Não há como arrancar de você o pecado. Não existe processo nenhum no mundo. E o pecado te faz um sujeito ou uma sujeita infernal. Infernal no sentido da prática de vida, mas infernal também no sentido de candidato ao inferno. Morador do inferno, com casa alugada no inferno. Então isso é muito sério. Tua velha natureza, a maneira como você nasceu, te conduz
eternidade infernal. E ninguém pode mudar isso, você não pode mudar. Talvez você vai dizer para mim, mas eu posso. Se eu vier à igreja todo domingo, eu consigo chegar diante do juiz e dizer: senhor juiz, escuta, eu fui na igreja todo domingo, e eu digo para você que o senhor juiz dirá para você: parabéns para você que foi à igreja todo domingo, deve ter te ajudado, você não estava nessa hora, pelo menos, você não estava no boteco, você não estava no lugar devido. Que bom para você, você viveu bem. Agora, salvação, e bem mais do que ir à igreja todo domingo, justificação é da nova natureza, vem do céu, vem da glória, o material está lá, nas mãos do Todo-Poderoso. Se você não pedir para Ele, você não quer. Filiação, ser incluído na família de Deus, isso está na nova natureza, isso vem dos céus. Você não pode produzir isso. Ah, mas eu posso me autodeclarar filho de Deus. Tem tanta gente que faz isso, se autodeclara filho de Deus. E eu digo para você que você pode até declarar-se, mas não houve processo nenhum. Não houve processo nenhum. Então, como é que você tem processo de adoção? Quem garante? Quem garante que você é filho de Deus? Alguém garante isso? Diz a Bíblia que se o Espírito Santo dentro de você não declarar assim, ó, não te levar a declarar: Abba, Pai, você não é filho. É uma nova natureza que você precisa. A nova natureza tem outro ingrediente chamado santificação. Santificação é a capacidade de abandono do mundo. Já parou para pensar que muitos de vocês aqui não têm capacidade de abandonar o mundo? Não tem capacidade, tem força de vontade, tem disposição, tem desejo, mas não tem capacidade. O mundo está grudado. E o mundo, eu estou falando desse sistema que aí está, pensa mundanamente, age mundanamente, fala mundanamente, lida nas relações humanas mundanamente. Falta uma nova natureza que só Deus pode produzir. Só Deus, só o Todo-Poderoso, só o Soberano pode produzir. Então, meu amado, há uma coisa que só Deus pode fazer: uma nova natureza. Deus precisa, meus irmãos, criar em você uma nova natureza. Não tem material no mundo para isso. Deus precisa trazer a glória. Segunda coisa, eu quero falar só dessas duas. Eu falei de três, não são duas na verdade. Que bom, são duas só. A outra é uma morada para você. Ora, para viver nesse mundo, você pode fazer uso da morada que você tem em casa. Pode fazer uso também dessa morada aqui, física. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, ele começa dizendo assim: nós moramos numa barraca, falando do corpo, nós moramos numa tenda, mas Deus é poderoso para criar para nós um corpo glorificado lá no céu. Então, Deus pode criar um corpo glorificado lá no céu, e pode criar, meu amado, um lugar. Ele já criou, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14: vou preparar-vos lugar. Ele já tem um lugar lá no céu, para você viver lá com um novo corpo. Ora, eu escutava um bom tempo atrás, eu escutava assim: irmão, você precisa mandar material para o céu, para Deus construir lá a sua casa. Eu escutei isso muito nos cultos de igreja.
Você precisa mandar material. Quando você ora, você está mandando material para o céu. Quando você glorifica a Deus, você está mandando material para o céu. Quando você diz aleluia, material para o céu. Ele te diz, de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, não há material nenhum que você possa mandar para o céu. Ainda que você se rasgue, ainda que você se prostre completamente diante do Todo-Poderoso, isso não é material para construir nada nos céus. Só Deus pode criar uma morada para você na glória celestial. Querido irmão, querida irmã, só Deus pode fazer isso, certo? E o eterno Deus está fazendo. O eterno Deus, a atividade criadora de Deus não se encerrou. Nessa noite Ele está aqui para criar na sua vida uma nova natureza. Você que não supera vícios, você que não supera pecados extravagantes, terríveis, que está detonando sua vida, seu comportamento, sua postura, colocando o seu nome na lama. Você que não consegue sair das garras de um demônio sujo, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, dizendo para você: o Eterno tem para você uma nova natureza. E essa nova natureza, quando ela vem, esse demônio é obrigado a abrir as garras e deixar você ir embora. Você estará livre, completamente livre, porque você não será das coisas daqui. Embora vivendo aqui, embora vivendo ainda ligado a esse mundo, até quando o Senhor quiser, mas você será da glória celestial. Seu material na nova natureza será de lá. O Espírito Santo de Deus está querendo para operar isso na sua vida, para criar para você uma morada lá na glória, um lugar do qual você tenha saudades, mesmo vivendo aqui, morando com Paulo. Eu quero ficar aqui, estar com os meus irmãos, está bom. Eu quero ficar aqui fazendo a obra do Senhor, está bom. Mas a segurança de que há um lugar na glória preparado para você viver eternamente ali. Você não quer isso para a sua vida? Você não quer levantar aqui nessa noite uma nova pessoa? Uma nova pessoa. Até a sua disposição para cuidar do seu corpo físico será outra, porque você vai ganhar uma mentalidade celestial. Você vai ganhar uma mentalidade celestial. Sabe esse negócio que os caras bons aí agora chamam de mindset? Você vai ganhar um mindset outro, diferente, outra coisa, outro nível. Você vai pensar nas categorias da glória celestial, e o seu corpo será pensado nas categorias da glória celestial. E o seu raciocínio, o seu intelecto e os seus sentimentos todos serão tratados de acordo com o que os céus tratam: raciocínio, trata sentimentos. O Senhor Deus está aqui para te dar uma vida nova. Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor.